noite, bem-vindos ao Jornal Principal. A seguir vamos ver os destaques. País registra mais uma morte por Covid-19, elevando o total de óbitos causados pela doença para 13. Presidente da primeira Comissão da Assembleia da República reitera que a Constituição da República abre espaço para a prorrogação do estado de emergência. Centro de acolhimento de Namialo, em Nampula, sem espaço para receber mais deslocados dos ataques armados em Cabo Delgado. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, Assuntos Constitucionais e de Legalidade da Assembleia da República, António Boene, disse este domingo que a Constituição da República abre espaço para que o chefe do Estado decrete o estado de sítio ou de emergência, ou ainda decrete outras medidas aplicáveis em situação de calamidade. Após prorrogar por 3 vezes o estado de emergência no quadro das ações de combate ao novo coronavírus, o presidente da República, Filipe Nyusi, optou por submeter o relatório ao Parlamento para a devida análise. É neste contexto que a Comissão de Direitos Humanos, Assuntos Constitucionais e de Legalidade da Assembleia da República reuniu este domingo para apreciar o documento em causa para a posterior emissão de parecer. Relativa às medidas que foram adotadas ao abrigo do estado de emergência, e depois disso, naturalmente, submeteremos o parecer à Comissão Permanente para a sua análise e posterior submissão ao plenário. O facto de termos recebido o relatório na sexta-feira não nos permitiu, na própria sexta-feira, procedermos à sua apreciação e tivemos a sexta, o sábado, para individualmente fazermos a devida leitura e estudo. E hoje, já em termos de sessão da Comissão, vamos proceder à emissão de parecer. Falando à imprensa em torno das dúvidas que pairam sobre a continuidade ou não do estado de emergência, olhando para o que reza a lei, esclareceu o seguinte. Bom, a Constituição abre espaço para o estado de emergência e para o estado de sítio, mas também a possibilidade de aplicar-se naquilo que for aplicável as medidas, os comandos constantes na lei da gestão de calamidades. Refira-se que o estado de emergência decretado pelo Presidente da República deixou de vigorar na última quarta-feira, dia 29 de julho. O Presidente da República, Filipe Nyusi, inaugurou o Centro de Tratamento de Epidemias na cidade da Beira para o internamento de pacientes com Covid-19. Financiado por uma empresa sediada na Beira, o Centro de Tratamento de Epidemias, que tem a capacidade para 100 camas, inaugurada pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, atualmente está dotado de 60 camas. E não só, tem o processo de arejamento para esse tipo de epidemia, que é muitíssimo importante. O processo de arejamento, essa enfermaria contém esse processo, o espaço é muito maior e não só a capacidade de resposta ao nível da província é fundamental. Então, a partir de hoje para frente, nós temos essa enfermaria para a disposição de tudo aquilo que vai ser o panorama desta epidemia. Estamos a referir dos pacientes que forem graves, que precisam de internamento, em todos os lados que vão ser testados, e que seja um paciente positivo com Covid e que seja com sintomatologias graves a moderado, o próprio paciente passará para esta enfermaria. Estamos neste momento com 130 profissionais preparados para poder responder àquilo que é o desafio de internamento ao nível da província de Sofala. Esta enfermaria irá ainda, em outros casos, acolher todas as doenças epidemiológicas que forem a eclodir. A vantagem que tem é que ele tem uma sala de cuidados intensivos e o centro tem a capacidade como se fosse um grande hospital. Na eventualidade de nós não termos Covid-19, chama-se centro de epidemias porque ele pode ser de multiuso. Poderá ser usado para Covid, poderá ser usado para cólera, poderá ser usado por qualquer outra epidemia que possa assolar o nosso país. Assegurou o ministro da Saúde num dia em que o Hospital 24 de Julho reabriu com a missão de atender particularmente mulheres. A cidade da Machixe está com um déficit de 25 unidades de sangue para responder às solicitações de casos mais graves do novo coronavírus. Até a última sexta-feira, a cidade de Machixe contava com apenas um caso da Covid-19.
totalmente recuperado. Contudo, a localização geográfica, portanto, atravessada pela Estrada Nacional número 1, coloca a urbe numa situação de vulnerabilidade. É neste contexto que as autoridades sanitárias devem estar em prontidão. O sangue tem sido solicitado para os pacientes em estado mais grave do novo coronavírus. O único banco do líquido vital localizado no Hospital Rural de Escuque tinha apenas 25 unidades das 50 necessárias. Um déficit que não deixa sossegado o setor da saúde. Temos que trabalhar sempre para que o nosso estoque tenha sangue. Não podemos deixar o nosso estoque vazio, porque isso já é muito perigoso. Então, o nosso objetivo é manter a existência de unidade de sangue no nosso estoque para poder responder a algumas necessidades. A pandemia da Covid-19 retraiu o movimento dos dadores voluntários do sangue na cidade de Machixe e, por via disso, o setor da saúde foi obrigado a adotar um plano ad hoc. Trata-se de mobilização de funcionários do setor a doarem o líquido vital para salvar vidas. Nós estamos a promover as campanhas internas. As campanhas internas é no âmbito dos trabalhadores de saúde doar sangue. E isso está a acontecer. E aproveito saudar os trabalhadores de saúde que estão comprometidos em salvar vidas. Ontem houve uma brigada no Cerrado de Chicuque, em que muitos funcionários doaram sangue e vamos continuar com as nossas brigadas, que uma também está aqui no Centro de Saúde da Machixe sede, para podermos garantir esse líquido precioso. Além dos funcionários da saúde, o setor tem em perspectiva campanhas de mobilização nas igrejas para que os crentes doem o sangue em tempos do novo coronavírus. Em Inhambane, a Organização dos Trabalhadores está a potenciar os comitês sindicais para a readmissão de cerca de 3.000 operários quando as empresas voltarem a operar. Em Inhambane, mais de 200 empresas de diversos ramos de trabalho foram severamente afetadas pelo impacto do novo coronavírus e grande parte fechou as portas e seus operários relegados ao desemprego precoce. As medidas de relaxamento que vêm sendo anunciadas pelo chefe de Estado para a retoma da economia animam a Organização dos Trabalhadores Central Sindical em Inhambane. A organização antevê conflitos laborais. Todavia, a questão de readmissão dos operários, ora desempregados, constitui um desafio inadiável. O que nós estamos agora a prever é que poderá haver segundo conflito, quando que se vai levantar algumas atividades, algumas estações ou algumas restrições. O que vai acontecer, aliás, estamos a prever que poderá haver outro conflito laboral. É de voltar a readmitir os trabalhadores. Neste caso, alguns poderão voltar, alguns poderão não voltar. Então, o que nós estamos agora a querer dentro das nossas parcerias, estamos a falar com o nosso grande parceiro, que é a Direção de Trabalho, a Expensão e a própria CEMAL, como de mediação de conflitos laborais. Estamos a tentar encontrar soluções de potenciar os comitês sindicais em matérias de negociação coletiva, de modo a não criar conflito, gerar conflito, de facto, as demissões. São cerca de 3.000 operários que ficaram sem trabalho em toda a província de Inhambane devido ao novo coronavírus. A OTM Central Sindical está ciente que não será fácil readmitir todos, mas o mais importante para a organização, os comitês sindicais sejam atuantes nas empresas. Eu acho que outro trabalho está sendo feito a nível da Consilmo, que é para termos pelo menos mesmo fio de pensamento, falar a mesma língua, falar mais simples, falar a mesma língua e encontrarmos melhor solução dos problemas. Sim. A readmissão depende dos patrões. Para esses, fundamentalmente, os patrões que dão dinheiro. O que está sendo feito? Nós, como trabalhadores, só podemos apelar aos patrões para observar a lei,
Mas o que nós queríamos é que os nossos associados, que são os comitês sindicais, tenham capacidade de negociar e entender que, em algum momento, a lei não é negociável. Mas, por causa do momento que nós estamos nos a encontrar, há questões, de facto, que temos que encontrar os meios termos para satisfazer ao nosso interesse e satisfazer também o interesse da lei. Marcelo Caetano, secretário provincial da UTM Central Sindical em Inhambane, fez saber que 8 empresas já reabriram as portas e 80 trabalhadores foram readmitidos. Recorde-se que turismo, construção civil e serviços são setores que foram severamente afetados pelo impacto do novo coronavírus nesta região. O governo do distrito de Menconta, na província de Nampula, vai criar um centro transitório para acolher as famílias deslocadas de guerra, oriundas da província de Cabo Delgado. O facto deve-se por falta de espaço no posto administrativo de Namialo, local onde acolhe várias famílias. Diariamente chegam no posto administrativo de Namialo, província de Nampula, famílias deslocadas de guerra de Cabo Delgado. Na sua maioria são mulheres e crianças e jovens. De acordo com o administrador, a vila já não tem espaço para acolher as vítimas. Está em estudo entre o governo do distrito com o governo provincial para vermos o que temos que fazer para que não haja aquele congestionamento das pessoas que estão lá em Namialo. Aqui na Namialo, porque nós sabemos que, como dizia, estão acolhidas nessas famílias e o espaço já esgotou. O que estamos a fazer, a reflexão é que nós temos que levar as pessoas para um sítio aberto, ou um local de trânsito, onde podemos pôr as pessoas, ou então para um local definitivo, onde as pessoas podem ficar livres e num lugar aberto, onde eles podem também ter algumas atividades de produção. Nós sabemos muito bem os que vieram de Mucimba da Praia, de Muidumbe, Palma, Nangá de Moeda, Macumia, Kisanga, ou Miluco mesmo, esses na sua maioria são camponeses. E do levantamento que fizemos, todos estão disponíveis, havendo áreas para o cultivo, eles podem aderir a essa atividade. Felizmente estamos numa época que vamos arrancar com a campanha agrária 2020-2021, e ainda estaremos em tempo, para além de que neste momento estamos na segunda época das culturas, eles podem também aderir a esse programa. Mas isto precisamos também de apoio de insumos ou instrumento de produção para que eles tenham esse tipo de material para eles aderir à produção. Aliás, este é que é o nosso interesse grande, porque nós queremos que as pessoas não fiquem a depender completamente dos apoios. Os apoios podem... Anchia Talapa, secretária nacional da Organização da Juventude Moçambicana, que está de visita à província de Nampula, no âmbito da campanha de solidariedade com as vítimas de ataque no centro e norte do país, exortou a camada juvenil a ser muito vigilante e não deixar-se enganar com promessas de emprego. Nós sabemos que em Cabo Delgado estão a ser usados jovens. São recrutados jovens também na província de Nampula para Cabo Delgado, com promessas de emprego, com promessas de valores monetários. Este país foi conseguido com muito sacrifício. O apoio que nós fizemos aos jovens é que não entreguemos o nosso país. Não há nenhum valor que consiga ultrapassar aquilo que é a nossa moçambicanidade. Então, o que nós aconselhamos aos jovens é que digam não a estas promessas, que digam não a recepção desses valores, que não entreguemos este país, que lutemos para que o nosso país continue a registrar altos níveis de desenvolvimento, que lutemos para que o nosso país continue em paz, que apoiemos com soluções para ultrapassarmos esta fase, que lutemos para que o nosso país consiga progredir, continue a progredir e dizemos não à guerra e pedimos para que os jovens continuem focados naquilo que são soluções para engrandecer o nosso país. Moradores do bairro Nhamaonha, em Chimoio, queixam-se da falta de água potável e dizem estar a pagar faturas sem consumir a água fornecida pelo FIPAG. A cidade de Chimoio possui 33 bairros e o nível de abastecimento de água ronda nos 60%. Apesar deste nível, ainda há muitos bairros que não têm acesso à água potável regularmente e outros são obrigados a recorrer a outros bairros. Este cenário tem levantado muitas reclamações em maior parte dos bairros. E desta vez o grito de socorro vem do bairro Nhamaonha. Esta senhora, que preferiu não se identificar, disse que passam semanas em que estes não têm acesso à água potável fornecida pelo FIPAG. Nhamaonha, a água está a custar muito. Há 5 a 6 meses não está a sair água.
Agora nós queremos para sair água aqui no bairro. Aqui. Estamos cansados de buscar água do poço. Do poço está cheio de micróbios. No meio à falta de abastecimento, continuam a aparecer faturas, uma situação que deixa inconformados os que aqui residem. Está aí a fatura 5 mil e eu não sei o que eu faço. Estou a pedir ajuda para quem de direito para me ajudar a resolver essa situação. Aqui eu posso recorrer, 435 paguei. A água só saiu 2 dias, já 2 semanas a água não está saindo. Já cheio já aqui. Está vendo? Como alternativa, recorrem a poços, uma água que nem sempre há certeza de que está sendo tratada antes do consumo. Há 2 semanas que não sai água aqui nesse nosso bairro aqui. Para encontrar água para beber está muito difícil. Assim estou aqui a buscar água nesse poço assim. Refira-se que o fornecimento de água na cidade de Chimoio tem sido feito com restrições. A morosidade na recolha de lixo pelo Conselho Autárquico de Tete deixa agastados os moradores do bairro Samora Machel. Os moradores do bairro Samora Machel, na cidade de Tete, queixam-se por falta de recolha de lixo por parte do Conselho Autárquico de Tete. Alguns moradores entrevistados pela equipe da TV Sucesso dizem que a situação é de longa data e os mesmos estão agastados pela inundície que já toma conta naquele bairro. A água está muito mal, o Conselho Municipal não faz nada. Vem, tiraram o contentor desde esse dia, não sei, levaram para onde. Acho que o Conselho Municipal só está trabalhando na cidade aí, não está a fazer nada. Aqui é perto da minha casa, só aqui tem cheio de lixo. Nós estamos a comer bem, está a cheirar. Pessoal, vem de dar coisa que não tem interesses aqui, nós costumamos vendar sempre aqui. O Conselho Municipal não esqueceu há muito tempo. O lixo está espalhado de qualquer maneira, crianças cagam de qualquer maneira. Está há 6 meses o município que removeu o contentor e não vem deixar mais. Nós não precisamos deste lixo e ainda como vocês veem, está cheio de água a escorrer e ainda a estrada não está nada boa. Colocaram o contentor de lixo, depois vieram tirar. Quase há 3 meses não estou no erro até. Está a fazer 4 meses, não tem contentor aqui. Os moradores lamentam a situação que vivem no bairro, que por vezes coloca em risco a saúde das crianças. Tem crianças que vêm aí, fazem necessidade aí mesmo, e tem outros também que vêm aí, deixam malta de descartáveis, coisas muito usadas que até nem mesmo cães assim que morreram, deixam. Aquilo incomoda, é um lixo. Não está bem não. Diracão, tem criança aqui. É preocupante, uma situação preocupante mesmo. E conforme vocês estão a ver, tem crianças, essa lixeira está perto de casa, cria cheiros. Entretanto, os moradores pedem à edilidade que ultrapasse esse cenário urgentemente. O que deve ser feito, o município deve ver e remover o contentor para aqui, trazer contentor. E é uma situação muito preocupante mesmo. Estamos a pedir ajuda mesmo, para que possam nos ajudar. Trazer um contentor de lixo de volta. Tem que trazer o contentor e fazer a limpeza toda ao Conselho Municipal. E isso que nós estamos a pedir. De recordar que a situação de falta de recolha de lixo no bairro Samora Machel já vai mais de 6 meses. A Liga dos Direitos Humanos em Tete, preocupada com o aumento do número de famílias que se aproveitam da pandemia da Covid-19 para pedir pensão de alimentos. A Liga dos Direitos Humanos em Tete, preocupada com o aumento de casos de famílias que deixam de beneficiar da pensão de alimento nesta parcela do país. Esta posição foi manifestada por Júlio Calenco, delegado da Liga dos Direitos Humanos em Tete, e diz que a situação agrava-se na sequência de muitos pais e encarregados de educação têm sido despedidos nos seus locais de trabalho devido à Covid-19. Por conta desta pandemia, coronavírus, nós temos notado despedimento maciço de certos responsáveis das famílias. E estes despedimentos têm trazido, sim, consequências graves naquilo que diz a sustentabilidade das famílias. Estamos a falar que há pais que foram despedidos, mas que estes pais prestavam alimento a certos filhos que não partilham o mesmo teto. Filhos que estão na responsabilidade, neste caso, da mãe desses meninos. Calengo condena aqueles que se aproveitam da pandemia da Covid-19 para fugir das suas responsabilidades familiares e encoraja os responsáveis das famílias a não prejudicar os seus filhos. E os pais que estão numa situação ativa, que não aproveitem desta situação de pandemia para deixar de dar a sua pensão de alimento à família, porque há pais que, na verdade, estão se aproveitando desta situação para aquelas mães que estão na responsabilidade das crianças, com um pouco de desconhecimento, e acabam prejudicando as próprias crianças. Essas crianças vão crescer, de certeza irão procurar o pai. Esta criança vai crescer e vai procurar a mãe, porque também temos, sim, mães que têm mais possibilidades. Temos também mães que estão na guarda
que trabalham, têm condições e que podem garantir no sustento das crianças, ainda que essas crianças estejam com os pais. A Liga dos Direitos Humanos em Tete apela à comunicação permanente no seio das famílias, de modo a não afetar as crianças. Eu penso que seria uma das coisas importantes é esta necessidade de comunicação. Alguns porque estão respondendo a alguns casos de pensão de alimento em tribunais, quando se trata de despedimento ficam calados. E a outra parte fica sem saber o que é que está a passar. Havendo comunicação, é possível a outra parte dizer, olha, o responsável da família, o pai ou o tio, neste momento está numa situação de desemprego. Então, é possível encontrar formas de sobrevivência neste âmbito. Importa realçar que, de janeiro até esta parte, a Liga dos Direitos Humanos em Tete registrou mais de 20 casos relacionados com abandono de pensão de alimentos. O Tribunal Judicial da província de Sofala volta a reabrir-se para dar início às sessões de audiência e julgamento passados cerca de 7 anos para dar lugar à reabilitação da infraestrutura que custou aos cofres do Estado mais de 146 milhões de meticais. 108 anos depois da sua construção pela administração colonial portuguesa, o Tribunal Judicial da província de Sofala tem uma nova roupagem e passa a congregar 8 secções contra as anteriores 2, mercê à reabilitação e requalificação daquela infraestrutura que custou ao Estado 146.568.956 meticais. Agora nós temos um edifício que tem capacidade de 8 secções, 10 gabinetes de juízes, 5 salas de audiência, uma sala de conferência com capacidade de 150 pessoas, um centro social, e temos sala para os juízes eleitos, que eles não tinham, sentavam nos corredores do tribunal, um gabinete para os advogados, temos um parque de estacionamento, é um grande ganho para a província, sendo esta a segunda maior capital do país. Isto dignifica e eleva a autoestima não só dos funcionários e magistrados, mas também porque os habitantes que acedem aos nossos serviços estarão bem acomodados e num lugar que dignifica o Estado. O tribunal passará ainda a contar com 5 salas de julgamento contra 2, o que facilitará, de acordo com a juiz-presidente, a tramitação do processo, contrariamente aos anos anteriores. Então dificultava a realização de julgamentos. Em algum momento os julgamentos eram feitos em salas minúsculas e improvisadas. Agora temos 5 salas e são suficientes para imprimir maior celeridade processual, principalmente na realização de audiências de discussão e julgamento. Para o presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, mais do que a celeridade processual, este constitui um passo significativo da independência do setor da justiça. Neste caso, a partir do Tribunal Supremo, porque as províncias que visitei todas, agora essa é a terceira, estou a inaugurar empreendimentos que significam exatamente a libertação ou a separação de poderes orçamental. É um exemplo de que quando alocamos o orçamento, as pessoas decidem, sabem o que fazer. Cuidem desse estabelecimento que hoje parece bonito, mas pode não ser. Refere-se que com a transferência do Tribunal Judicial Provincial para este edifício, no anterior passará a funcionar o Judiciário de nível da cidade. O Instituto Industrial da Beira vai passar-se, a partir do próximo ano letivo, produzir peças de automóveis e ferramentas. Este estabelecimento do ensino técnico médio acaba de beneficiar de obras de requalificação que, adicionadas ao apetrechamento, custou 7 milhões de euros aos parceiros de cooperação. Que baseou-se na reestruturação dos edifícios antigos. A maior parte dos edifícios antigos foram reestruturados para ajustá-los a receber laboratórios e oficinas das áreas de mecânica industrial, de mecânica auto, de eletricidade e de construção civil, ao mais alto nível. Portanto, nós temos aqui na província de Sofala
vamos ter um instituto industrial que vai representar um grande potencial na zona centro do país e até nas outras regiões do país. Temos tecnologia aqui de ponta, aqui mesmo na Europa, afirmam-nos que há poucos países que têm. Das referidas oficinas de diversas especialidades com equipamento de ponta, os futuros técnicos deverão sair no final do curso sabendo fazer, pois condições estão criadas até para a produção de ferramentas e peças de automóveis. Nós podemos fazer aqui porque nós temos máquinas e impressoras 3D e que nos permitem fazer, portanto, qualquer peça, mesmo que já não exista no mercado, nós podemos fabricar aqui e fornecer. Portanto, nós estamos a falar de tecnologia, de ponta, de automação. Então, a nossa indústria vai crescer bastante com o investimento que foi feito aqui. Tudo porque o setor da ciência, tecnologia e ensino técnico inovou nos seus métodos de formação profissional. Nós poderemos passar a fazer uma formação baseada em padrões de competências. Os estudantes vão ser formados ao nível daquilo que as empresas precisam de ter, em termos de tecnologia moderna, de futuro, e pensamos que é um grande ganho para nós. Assegurou a responsável do setor da ciência, tecnologia e ensino técnico profissional, Ana da Graça Ernesto. Daniel Madeiris, TV Sucesso, Cidade da Beira. Obrigada por ter estado conosco. O Jornal Principal volta amanhã quando forem 19h50. Até lá, boa noite.